Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, o Curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da UFPE, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Também estamos nos agregadores de podcast, no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. O cientista britânico Charles Darwin, famoso por sua teoria da evolução, descrita em 1859, considera que sobrevivem e se reproduzem não os mais fortes ou os mais inteligentes, mas sim aqueles que melhor se adaptam ao meio. Com relação às organizações, o meio onde elas operam está em constante mudança, sejam mudanças políticas, legislativas e tecnológicas, além, é claro, das evoluções e das dinâmicas do mercado e da concorrência. E com essa dinâmica de mudança crescente, a capacidade de adaptação das organizações é fundamental para a sua sobrevivência e para o seu sucesso. Vejamos aí o impacto nas organizações durante a pandemia da Covid-19. Os necessários confinamentos mudaram radicalmente a forma como o mercado compra. As vendas e os serviços online aumentaram substancialmente durante a pandemia. Observou-se uma quebra abrupta nas viagens, enquanto o transporte de mercadorias diretamente para o cliente viu a sua atividade aumentar. Os serviços, para conseguirem manter ou dinamizar seu mercado, tiveram de ser prestados essencialmente online, verificando-se também um papel relevante da identificação e dos pagamentos por meio digital como forma de manter as operações de segurança durante a pandemia. Diante disso, o que devem fazer as instituições para migrar suas operações, seus processos para o digital, de modo que não sejam engolidas pelo atual contexto que pede maior celeridade e mais aderência às novas tecnologias? Quem nos responde essa pergunta é o meu amigo Marcos Bruno. Marcos é engenheiro de produção, com MBA em gestão de negócios e empreendimentos, especialista nas áreas de planejamento, desenvolvimento e processos. E seja muito bem-vindo, Marcos. Prazer enorme poder voltar a falar com você de Pernambuco para o Mato Grosso, onde atualmente você atua como gestor, de Sorriso, no Mato Grosso, sorrindo aqui para o Papo no Auge. E de pronto, meu amigo, eu sempre pergunto os porquês das escolhas dos nossos convidados, né? E aí eu te pergunto, por que você escolheu o caminho da engenharia? Por que ser gestor? E bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, ao Papo no Auge. Saulo, primeiramente quero agradecer o convite, a oportunidade de estar participando depois daquele nosso MBA, né? 2017 que a gente terminou. Para mim é um privilégio estar podendo participar aqui com você. Agora, nesse caminho das exatas, até me pergunto até hoje, por quê? Na verdade, eu tenho um gosto muito grande pela parte de exatas, mas também tenho um gosto muito grande pela parte de humanas. Então, quando eu escolhi esse caminho, me enveredar pela parte de exatas, engenharia de produção foi um mix entre humanas, né? Puxa muito a parte da administração, e a parte de exatas, a parte dos cálculos e tudo mais. Então, acabou me chamando a atenção. E porque lida muito com o processo, que é uma coisa que eu convivo desde quando eu me formei, né? Valeu, grande Marcos. Muito bom ter você aqui no Papo no Auge. Simples, curto e rasteiro. Boas respostas, meu amigo. E agora, indo direto ao cerne do nosso debate, explica pra gente o que é transformação digital e por que as organizações, se quiserem permanecer competitivas, devem estar alinhadas com as atuais transformações digitais, meu amigo. Saulo, na verdade, quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando sobre uma modernização da empresa, não no sentido tecnológico apenas, porque as pessoas, geralmente, têm na cabeça que transformação digital é hoje começarmos a desenvolver um aplicativo dentro do negócio. E não é bem assim. Transformação digital ela mexe com muitas coisas. São vários pilares que aí a gente poderia explorar durante vários encontros. Mas o que é que eu posso resumir de tudo isso? Transformação digital, na verdade, ela vai ser aquele processo que essa empresa vai tomar para possuir uma estratégia de maior agilidade e utilizando da inovação para mudar o negócio. Então, acredito que eu posso deixar claro, definir dessa forma.
não são só aplicativos, entendeu? Então a gente tem que levar muito em consideração toda a conjuntura do negócio, como que o negócio está, que tipo de negócio é um negócio mais moderno, é um negócio mais tradicional, como é que a gente vai ajudar esse negócio a evoluir? Às vezes, no meio do caminho, existem os aplicativos, mas não necessariamente tem um aplicativo. E por que é competitivo se transformar digitalmente hoje? Eu digo que é competitivo porque quem não se transformou hoje já está muito atrás. E aqueles que já estão transformados hoje já estão passando por outra mudança. Aí eles já estão passando pela mudança que, de fato, é o que concentra essa transformação para os que já estão no processo de transformação digital. Toda aquela mudança do digital, né? O físico e o digital juntos mudando estrategicamente a empresa. Então, assim, quem não entrou, acredito que seja hora, porque essa transformação digital ela vem numa pegada forte de 2010 até 2020. Então, hoje a gente já está falando de outras coisas além da transformação, mas é preciso que os empresários, nem só os empresários, mas os colaboradores, funcionários privados, públicos, eles tenham noção que isso afeta tanto a organização como forma geral, e é necessário entrar nessa, como a vida de cada um dos colaboradores. Bruno, e quando a gente fala de tecnologias, né, quais são as tecnologias que as organizações devem estar atentas? Quais terão mais impacto, por exemplo, no ecossistema institucional, né, no ecossistema das organizações? Olha, o que eu vejo, já estava vendo antes da outra experiência que eu estava na Gerdau, que a gente podia ver todo o desenvolvimento que estava acontecendo na empresa por conta da transformação digital, as consultorias que estavam atuando lá para ajudar o time a evoluir com a empresa. Uma delas é a nuvem. Essa aí já está muito falada por aí. Então, assim, nuvem não é só você ter os arquivos digitalizados. É a cultura de você ter tudo a um toque e com segurança. Não é só jogar as coisas na nuvem, na rede, independente dos aplicativos que a gente tem hoje, OneDrive, Google Drive. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só disponibilizar o aplicativo. A gente tem que utilizar aquilo como uma cultura pessoal. Então, a tecnologia da nuvem, cloud computing, a gente tem que utilizar muito isso porque é o futuro. Essa parte física está deixando de existir nas empresas, mas os servidores eles estão lá. Então, essa é uma tecnologia que a gente tem que ter muita atenção, tem que estar com um olhar voltado para isso. Outra tecnologia que eu, por exemplo, um negócio que a gente está hoje, a parte imobiliária, a gente vai falar mais um pouco mais para frente sobre, é realidade aumentada. Quando você consegue mostrar ao seu cliente um pouco de como serão os seus projetos. Então, isso é uma tecnologia que as grandes empresas elas precisam estar próximas. Porque quando você coloca aquele óculos de realidade aumentada, você pode ver um projeto de milhões, ou nem tão caro assim, mas que você precisa apresentar para o seu cliente. Porque sem ter essa visão, ele não vai conseguir enxergar por que ele fala parte daquilo. Porque ele vai comprar aquele produto, porque ele vai adquirir aquele serviço. E a terceira tecnologia que eu falo que é extremamente importante nos dias de hoje, é muito bem utilizada hoje, mas eu acredito que tem um campo muito vasto para ser tratada, é o IoT, a internet das coisas. Então, isso, assim, não tem nem como falar, porque toma uma expansão gigantesca. Porque quando eu trabalhei com a parte de logística por um certo tempo, lidava com essas questões. E eu vi o desenvolvimento de pequenos adesivos com chip integrado nele que você colocava em cargas e você ia analisando sem precisar consultar ninguém, só no computador e satélite. Você conseguia ver onde é que essas cargas estavam, se estavam atrasadas, se não estavam. Então, assim, essa tecnologia da internet das coisas, voltada para a parte logística, em um pequeno pedaço de papel colado em uma carga, já faz uma diferença no negócio, porque você tem acesso a tudo de forma rápida e ágil, que nada mais é do que o que a gente trata na transformação digital. Então, acredito que, só reforçando, essas três tecnologias, internet das coisas, é a realidade aumentada, né? Essa realidade que você consegue ver aquilo que a pessoa quer me mostrar, e a parte da nuvem, são três tecnologias que eu diria que merecem uma atenção, porque não são tão complexas assim de você implantar no seu negócio, mas dão uma vantagem competitiva muito interessante para o empresário.
Excelentes apontamentos que você traz aqui para a gente, Marcos. E quais são as camadas estratégicas para uma transformação organizacional nesse âmbito, do analógico para o digital? Quem são os responsáveis por esse câmbio de chave, meu amigo? Olha, na verdade, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, Saulo, nessa parte de transformação digital, não adianta a empresa tentar entrar na transformação digital sem antes ela ter noção de que ela precisa de uma pessoa capacitada para transformar digitalmente a empresa. Então, a gente precisa de um líder. E esse líder é o cara que vai comandar. Esse líder não precisa ser o CEO, o presidente da empresa. Ele pode ser uma pessoa escolhida estrategicamente para tocar esse negócio. Por quê? Porque se não tem uma pessoa que seja o primeiro incentivador da transformação digital dentro da empresa, fica muito difícil os outros funcionários comprarem essa ideia. E a transformação digital ela só acontece quando todo mundo compra, porque se não compra, tem uma dificuldade muito grande. E que dificuldade é essa? Aí é quando você fala das camadas. Por quê? Quando você não compra, aí vão começar aquela série de discussões a respeito do sempre foi assim, a gente só trabalha dessa forma, eu não ganho para isso. E não é bem esse rumo que a transformação ela tem que correr. Então, por isso, a gente precisa de um líder capacitado que possa desenvolver as habilidades da equipe, sejam soft skills e habilidades técnicas, para que esse time consiga se desenvolver e a empresa comece a agir de uma forma mais estruturada. E como é que é essa forma estruturada? Tomando decisões ágeis, tudo um piscar de olhos. Teve um problema, as pessoas têm capacidade de resolver. E quando você fala dessas camadas, as camadas são, primeiro, acredito que seja a cultura. Então essa é uma camada que tem que ser rompida. Porque quando eu falei para você anteriormente sobre a transformação digital não é a criação de um aplicativo, é toda uma estrutura, um ecossistema que você cria dentro da empresa. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de uma coisa que não pode ser medida, mas a gente sente quando a gente está dentro da empresa, quando a gente visita, quando a gente compra um produto, qual o propósito dela, o que é que ela faz. Então é muito interessante que a gente consiga romper isso com lideranças fortes, seja uma, duas, 10, 15, um desenvolvimento de lideranças que consiga colocar que os funcionários enxerguem a empresa com outros olhos. E quando esses funcionários enxergarem a empresa com outros olhos, aí é o momento que você vai começar a implantar e quebrar cada uma desses paradigmas que existem. Porque existem paradigmas, mas como é que a gente quebra eles? Culturalmente falando, a gente tem que diminuir essa distância dos times. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir a distância dos times. Os times têm que estar conectados. Segundo, a gente tem que ter uma cultura voltada para dados. Então, isso é muito importante, porque não adianta ter milhares de planilhas. A gente sabe que as empresas trabalham com muitos dados. Só que como é que esses dados são administrados hoje? Será que existe uma noção de que aqueles dados precisam ser tratados para a gente entender desvios, tendências do público que a gente atende? Tudo tem que dar um clique. Esse é outro passo importante dentro dessa camada. Então, como é que é um clique? Um clique é você ter velocidade suficiente para a tomada de decisão com todas as informações ali ao seu alcance. Por isso que a gente falou da nuvem como tecnologia do futuro, que ainda que seja uma tecnologia que está extremamente popular, ainda tem muito caminho a ser percorrido. Mais um ponto dessas camadas é o empoderamento dos funcionários, porque não adianta você só capacitar os funcionários. Você precisa empoderá-los para que eles tenham autonomia, porém com responsabilidade. Aí você tem um time diferente, um time ágil. E, por fim, a rapidez nessa tomada de decisões. Porque quando você tem essa agilidade na tomada de decisão, você consegue ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Sem essa agilidade na tomada de decisão, se você levar uma semana para tomar uma decisão a respeito de uma estratégia de negócio, já era. Uma semana pode ser tempo demais. A depender do negócio, uma hora já pode ser muita coisa. Então você tem que tomar decisões de forma rápida, com tudo a um clique, com funcionários empoderados e uma cultura voltada para os dados. Muito bom, meu amigo Marcos Bruno, muito boa a tua fala. E mesmo sabendo que é necessário ter tudo isso que você falou, né, uma cultura pró-maturidade digital, produtividade ágil, uma liderança alinhada a essas mudanças, com foco em inovação, cultura baseada em dados, né, e mudança de comportamento. Por que as organizações demoram para aplicar tudo isso, né? Por que é tão difícil inovar nas instituições, Marcos Bruno? Saulo, é difícil inovar porque o processo de inovação ele é um processo que não é curto, ele é um processo que pode levar um pouco de tempo.
Eu estava até vendo o material de uma empresa que estava mostrando como é que funciona o desenvolvimento de produtos nela. E aí ele mostra todo aquele gráfico da inovação, onde você vai trabalhando um produto, onde você vai colocando. Primeiro, você tem uma organização. Nessa organização, você coloca um time específico. Estou dando um exemplo aqui de um caso que eu vi, que eu estava estudando. E aí o que acontece? Você coloca esse time específico, tira um grupo de pessoas para desenvolver pequenas ideias, protótipos, prototipar ideias. Quando você coloca essas ideias para serem prototipadas, você tem que ter uma agilidade, porque quanto mais tempo você gasta investindo naquilo, pode ser que fique oneroso e não funcione. Então você tem que colocar aquilo para rodar. Depois que roda, faz o teste, você volta com aquela ideia, agora na empresa de fato, e tenta colocar para rodar para os seus clientes que já existem. Ali ainda estava numa base teórica, você prototipando o resultado ali dentro, um time de funcionários capacitados. Depois você traz essa ideia e coloca para rodar isso junto ao mercado. E quando você coloca para rodar, você ainda tira uma pequena amostra de todo aquele mercado que você tem para você ver se aquilo ali funciona ou não. Depois, dando certo, você traz de volta e aí o negócio começa a rodar. Isso é complicado para muitas empresas. Por que é complicado? Porque muitas delas não têm a noção do que é o processo de inovação. Então, se elas não têm noção de como é o processo de inovação, fica difícil perguntar para elas como é que elas acham que vão romper as barreiras do que elas vendem hoje e o que elas vão vender no futuro. Então, assim, muitas empresas que a gente via na década de 2000, 2010, estava dando uma lida no livro que estava falando sobre isso. Muitas empresas de 2010, que apareciam no ranking das empresas mais valiosas do mundo, nos Estados Unidos, elas não existem mais porque elas demoraram muito, 2000, 2010, e provavelmente quando a gente tiver em 2030, boa parte dessas empresas que temos hoje, se não tiverem adequadas ao mercado, elas não vão estar suficientemente desenvolvidas para concorrer com outras empresas. Então, volto até a falar daquela parte. Quem não se transformou digitalmente hoje já está muito atrás, mas ainda é um caminho a ser percorrido que, percorrendo esse caminho, a empresa vai continuar tendo a oportunidade, não é nem continuar tendo a garantia, é ter a oportunidade de ser competitiva mais à frente. Então é muito difícil, porque quando elas não conhecem aquela questão do novo, né? Quando você não conhece o novo, fica muito difícil você opinar ou tomar decisões em relação àquilo. Então acredito que sejam muitas barreiras que acabam atrapalhando as empresas a se transformarem, né? Dar oportunidade para isso. E você é gestor de um importante grupo empresarial no Mato Grosso, é responsável por fomentar uma mudança paradigmática no local, trazendo uma cultura mais digital para o chão de fábrica. Como é que foi a tua experiência, Marcos, nesse processo? Quais foram os maiores desafios enfrentados? Olha, Saulo, para mim foi um pouco complicado no início. Por quê? Porque eu vinha de uma experiência já de 7 anos no meio mais tradicional, que era a indústria do aço. Né? Eu vinha de experiência na Gerdau. Passei 7 anos na Gerdau. A empresa tem um detalhe: quanto maior, mais robusta e hierárquica ela seja, mais difícil é você tentar trazer coisas novas, tentar inovar, trazer novos processos para dentro. O que acontece? Quando eu entrei na Gerdau, ela já estava se preparando para passar por um momento de transformação digital. E eu tive essa oportunidade de participar nela. Quando eu participei, eu observei e disse, cara, isso é uma coisa que tinha muito a ver com o que eu faço e com o que eu queria fazer. Porque hoje em dia não é só o que você faz e o que você tem competência, é o que você quer ter competências para fazer também. E aí eu comecei a me misturar nisso tudo, nesse ecossistema. E quando eu vim para o Mato Grosso, para trabalhar aqui, na parte de imobiliária, mexendo com parte de loteamentos, construções, já era outro mundo. E também era uma empresa do setor tradicional. Então, como é que a gente faz para agilizar? Porque eu tinha participado de uma tomada de decisão ágil e rápida, uma mudança que a Gerdau teve. Aí eu pensei, como é que eu faço para transformar isso aqui na empresa que eu estou trabalhando? Outro lugar, outro estado, uma empresa de um porte menor do que o da Gerdau. Então, assim, foi onde eu me vi numa situação que eu disse, cara, agora eu vou ter que colocar em prática todas as habilidades técnicas e soft skill para tentar ver se eu consigo replicar aquele cenário que eu enxerguei e fui treinado, claro. E aí foi quando começou todo esse desenvolvimento de colocar em prática isso. E eu vou falar uma coisa, o que mais me dificultou no início foi a questão da cultura, né?
A cultura de você mudar a cultura, o propósito, ainda é um desafio que eu não dou como concluído, porque eu acho que cultura não se muda em 6 meses, nem um ano. É um caminho longo. Então, é um caminho que nós estamos trilhando aqui para que a gente consiga fazer um trabalho que, independente ou não de ter aquelas lideranças, peça-chave na empresa, o negócio se perpetue, que é a dinâmica é essa hoje, né? E o outro desafio que eu senti é justamente a questão da qualificação técnica, porque eu estava até dando uma olhada e pesquisando, é muito difícil, aqui onde a gente está hoje, é uma terra que é tomada pelo agronegócio. O agronegócio é fortíssimo. Então, por ser muito forte, por fazer um desenvolvimento gigantesco na economia local, a gente tem uma concorrência muito grande. Então, eu sou de imobiliário. Então, a gente já disputa, tem uma disputa forte de funcionários capacitados com o pessoal do agro. E aí, como é que a gente faz? Com uma disputa gigantesca, conseguir pessoas extremamente qualificadas para isso. E aí foi o outro problema que eu enfrentei. Porque para você passar por uma transformação digital, dentro do contexto geral, tem peças que precisam ser repostas para você ter agilidade e continuar tocando. Então, é bom você ter um líder capacitado. Então, busquei capacitações, busquei me especializar e colocar na prática, acho que é o principal, né? Pôr na prática aquilo que você aprendeu. Ler um livro, não aplicou? Cara, o conhecimento é só seu. Agora, lê um livro, pegou o conhecimento, resumiu, sintetizou o que é importante, aplicou, ali é válido. Que ali você aprendeu e um grupo de pessoas estão envolvidas também. Então, o que é que eu digo dessa segunda dificuldade, que foram pessoas, capacidade técnica, é que é mais fácil você conseguir desenvolver seu time para fazer qualquer tipo de mudança estratégica do que você ir no mercado, achar profissionais que tenham qualificações técnicas suficientes e que você consiga pegar essas pessoas, adaptar a sua cultura e pedir para que eles façam aquilo que você quer. Então isso gasta muito tempo. Você gasta tempo recrutando, você gasta tempo capacitando uma pessoa que já, sinceramente, ela já está capacitada, mas não para a sua empresa. E depois colocando a cultura na empresa dela. Depois disso tudo que ela vai começar a colocar a mão na massa para trabalhar. Então hoje é muito mais fácil você ter um colaborador que tenha perfis que possam ser desenvolvidos e você capacitar essa pessoa porque ele já sabe da sua cultura, ele já sabe das suas dores, dos seus problemas. E aí você coloca esses colaboradores para seguirem seus caminhos dentro da empresa, seja no desenvolvimento de novas estratégias, seja na contratação de novos funcionários. Então essas foram as duas grandes dificuldades que eu tive, esses desafios que eu achei que foram bem complicados logo no começo. Sensacional, meu amigo Marcos Bruno, e o bom é que o teu relato serve de espelho, né, para muita gente. Muita gente está ouvindo aqui, vai se espelhar em você, vai ouvir o que você está dizendo e certamente vai inspirar, né, se inspirar em você. Sem sombra de dúvida, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá? Ô Marcos, e brincando aqui de futuros, né, como é que serão as organizações mais adiante? Processos integralmente digitalizados, meu amigo? Isso já deveria ser uma pauta atual, né? Tudo já deveria estar sendo digital. Então, assim, acho que o que fica para o futuro, para o desenvolvimento das organizações do futuro, é muito voltado para como que essas organizações elas vão conseguir se tornar competitivas. Acho que primeiro é essa pergunta. E depois que você faz a pergunta de como que você consegue se tornar competitivo, vem a outra pergunta. Em que pessoas vão estar comigo para eu continuar sendo competitivo? Porque não mexe só com uma área, mexe com pessoas, mexe com resultados. Porque, primeiro, como é que eu faço para continuar sendo competitivo? É continuar, porque você já tem que estar. Segundo, quais pessoas eu preciso para responder a primeira pergunta? E aí depois você pergunta, como eu faço para ser rentável, meu negócio ser rentável com pessoas, com desafios, e você vai criando esse emaranhado de perguntas. Então, essas perguntas elas têm que ser perguntas diárias para o líder, o empresário, o funcionário, independente de qual ramo que ele esteja, seja até no meio público. E hoje em dia, a gente já tem milhares de casos aí no governo federal, governos estaduais e até prefeituras que estão trabalhando na parte de desenvolvimento e inovação, porque sabem que isso é a estratégia do futuro. Então, acredito que as empresas, as organizações do futuro, além de serem digitais e estarem utilizando o digital,
elas têm que ter pessoas qualificadas, elas precisam criar uma base sólida para que elas consigam trilhar um caminho voltado para a tecnologia. Porque não tem para onde correr, Saulo. A tecnologia é que vai ditar o que é que essas empresas precisarão fazer no futuro. E se tiver um livro, uma palestra, um TEDx, qualquer coisa que fale sobre uma possível visão do futuro, daqui a 10 anos vai ser assim. Assista, leia, compartilhe, porque provavelmente vai acontecer isso. Porque se você der uma olhada nos TEDx que tiveram há 10 anos atrás, 20 anos atrás, aquelas pessoas que falavam sobre o futuro, e você vai ver hoje, muitos daqueles assuntos pertinentes hoje, mas não na época, são coisas que, se as empresas tivessem prestado um pouco mais de atenção, as coisas teriam dado certo. Então, mais ou menos isso. Esse é o caminho que elas têm que percorrer. O caminho de estar integrada nos novos assuntos e trabalhando nos seus times para que eles consigam, tenham capacidades suficientes para conseguir jogar a empresa nesse rumo. Inclusive os podcasts que falam sobre isso, e esse é um deles, hein? Esse é um deles, sem sombra de dúvida. Compartilhemos. Isso aqui vai ser tendência no futuro daqui a 10 anos. É o que faltou às empresas lá atrás. Visão de futuro, e o Papo no Auge está tendo. E você é uma plataforma para isso, meu amigo. Obrigado por participar do nosso episódio. Foi massa. Um conteúdo short, curto, rasteiro, objetivo, sincero, né? Com visão de futuro. Obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge. Marcos Bruno, direto de Sorriso, sorrindo para o mundo. Muito obrigado, viu, Saulo? Agradeço a todos essa oportunidade. Acredito que tenha sido bem prático o que a gente conversou aqui. Tem muito conteúdo, muito mesmo. Então, acredito que o que eu tenha passado aqui para vocês, espero que tenha sido uma coisa muito objetiva, prática, e assim, qualquer dificuldade, quem esteja ouvindo a gente, assistindo, nas diferentes plataformas aí que você põe, se tiver interesse, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Saulo, porque vai ser um prazer poder compartilhar um pouco mais e mostrar como é essa experiência digital nas organizações, sejam elas as mais modernas possíveis, até as mais tradicionais. Valeu, meu amigo Marcos Bruno, gratidão por suas palavras, valeu por compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente. Na descrição desse programa eu vou colocar também o caminho, né, para levar as mídias sociais do meu amigo Marcos. Se quiser trocar uma ideia com ele sobre gestão, sobre transformação digital, fica à vontade, o cara é fera, sabe muito. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, está na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, e na rádio da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube, nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, avaliem o Papo no Auge nos agregadores de podcast. Conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!